Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Então, como foi feita a introdução, né, eu sou o Cássio Perini. Atualmente eu sou responsável pelo mercado vertical da IFM no Brasil, na parte de desenvolvimento de negócios para mineração e siderurgia. Nós também englobamos o mercado seria o Heavy Industry, né, com outras empresas também. Vamos lá. Hoje vamos falar um pouco sobre os próximos passos para a indústria 4.0. Só uma breve introdução sobre a IFM, para quem não conhece. A IFM é uma empresa alemã, né? Somos uma empresa familiar. É uma empresa que a gente sempre compartilha essas experiências, essas informações, né, em parceria com o MoneyHub. A IFM ela começou como uma startup lá em 1969, né? Na época, os nossos fundadores eles eram engenheiros de comissionamento de siderúrgicas e viram no mercado uma oportunidade de desenvolver um sensor indutivo 220 naquela época, onde na siderurgia utilizavam-se muitos chaves limites fim de curso, né, com contatos mecânicos, e lá atrás tiveram essa brilhante ideia e foram desenvolvendo uma empresa. Hoje é uma empresa com mais de 50 anos. No Brasil estamos há 25. Em alguns pontos importantes, né, hoje nós estamos com a segunda geração da família que está administrando a IFM. Um outro detalhe interessante que a gente sempre gosta de compartilhar, que a IFM ela busca ser uma empresa de transferência de tecnologia. A gente trabalha com muitos parceiros, né, e nosso principal foco é isso, desenvolver soluções simples, trazer aquilo que é complexo e reformular para o que é essencial. Tirar aqueles instrumentos que no passado eram muito complexos, tinha poucas pessoas que mexiam, e tornar isso extremamente robusto e essencial. Isso tem dado muito certo, né? Hoje temos mais de 1.000 patentes, 15% dos colaboradores trabalham em desenvolvimento de novos produtos. Temos segmentos muito diversificados, né? Eu sou da mineração, mas tem um foco também em outros colegas trabalhando com automobilística, com alimentos e outros segmentos específicos. E temos muitos produtos premiados, né, pelos alguns órgãos alemãos, né, que fazem essa premiação para soluções inteligentes, para os produtos sendo lançados. Nos últimos anos isso é constante. Esse é o nosso time da IFM no Brasil. Somos cerca de 100 pessoas, né? Ainda é poucas, né? Somos poucas pessoas para o tamanho do nosso país continental. Por isso que a gente sempre busca parcerias para poder fazer os negócios aqui no Brasil. Para a mineração, nós temos bastante soluções. Aqui é só um resumo. Desde instrumentos para transportador de correia, peneiras, britadores, moinhos, toda a parte de processo, desde a extração. Tem muitas parcerias com empresas que fazem essa teleoperações de caminhões, desde a parte de extração, na parte de mina também, muita tecnologia para monitoramento online, e na parte de transporte, lá no carregador de navio, nas locomotivas também, muito instrumento embarcado. Então, direto ao ponto, né, depois dessa breve introdução, eu separei aqui em 3 rápidos tópicos, né, indústria 4.0, um pouco de smart mining e as tratativas desses dados. Hoje nós estamos aqui o dia inteiro, né, com vários colegas apresentaram aqui brilhantemente, e o assunto que linka todo mundo são os dados, né? Quase todo mundo aqui apresentou uma solução em virtude de algum dado que foi estudado, em virtude de trazer um ganho através de um dado. E a indústria ela passa por uma reestruturação, né? Há alguns anos a gente não tinha um volume de instrumentação muito forte na mineração, né? E isso veio de alguns anos para cá, isso está sendo mudado, né, para se gerar informações. A informação já estava lá, mas a gente não estava coletando, né? E isso vem mudando, né? A tecnologia de 1960, 70 de coleta desses dados não é a mesma de hoje, né? Hoje em dia a tecnologia é diferente, a gente consegue ter acesso a essa informação de uma forma mais segura e mais rápida. E tudo se conecta, né? A gente pega os tópicos de inteligência artificial, computação em nuvem, Big Data, segurança, internet das coisas, robótica avançada, integração de sistemas, sistema de simulações,
e digitalização. Tudo isso faz parte dos dados, né? Então, a gente fica com aquele desafio. Pô, eu preciso tornar meu processo digitalizado, preciso integrar meus processos, né? A parte de engenharia de processo com a parte de manutenção, coletando dados. Como fazer isso? Né? Por onde começar? Então, a gente simplifica na IFM. É muito simples, né? Aquisição de dados, você instrumentar, você colocar os sensores para fazer esse papel, a análise de dados de forma confiável, segura, né? E depois a automação. Então, uma vez que você consegue extrair o dado lá do chão de fábrica, você consegue levar esse dado numa jornada até o ERP. Aqui, vou compartilhar com vocês um desafio, né? Essa mineração é uma mineração que ela tem 1.300 anos, ela é da Áustria, e de minério de ferro. Então, lá também havia um desafio grande de fazer a digitalização dessa mina, que é muito antiga, né? E aqui eu trouxe um vídeo com um depoimento de um cliente. Deixa eu colocar ele aqui. Opa! Só voltar um minuto, desculpa. Então, peraí que... Opa, peraí. Acho que esse vídeo não está abrindo. Deixa eu só confirmar aqui. O vídeo consegue habilitar ele direto? Ai, rodou. Agora sim. Tá bom? O áudio tá bom? Ok. Ok. In einer Aufbereitungsanlage uns bewegen mit der Sensorik, muss natürlich die eingesetzte Sensorik unglaublich robust, und was Temperaturen angeht oder Dreck und Staub, muss schon eine gewisse Qualität zur Verfügung stehen. Und die IFM schafft das recht gut. Wir haben vom Drehzahlgeber bis Temperaturfüller bis Laserabstandsmessungen ziemlich ein breites Spektrum an Sensoren eingesetzt. Einfach aus dem Grund, weil wir unseren Prozess so optimal wie möglich betreiben wollen. Der Steilkegelbrecher, das ist ein Herzstück unserer Aufbereitungsanlage. Natürlich ein Aggregat in dieser Größe, kann man sich vorstellen, nicht so billig ist. Gerade hier ist es ganz enorm wichtig für uns, dass wir wirklich von den Vibrationen angefangen über jegliche Temperaturen, über jegliche Füllstände der Ölaggregate nicht irgendwie oder nur so halbwegs, sondern wirklich das ganz genau zu erfassen. Aus diesem Grund haben wir uns für die Sensoren von IFM entschieden. Also Digitalisierung ist bei uns in der Aufbereitung natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich zum Kernthema seit vor fast 10 Jahren geworden. Und die Aufgabe war mehr oder weniger, die komplette Anlage zu automatisieren. Dafür sind sehr viele finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt worden. Und ja, 11 Jahre später haben wir es mehr oder weniger geschafft, haben wir die Anlage vollständig automatisiert. Naja, die Qualität der Produkte ist unheimlich wichtig und die Technologie des Produktes muss zur Verfügung stehen. Und vor allem bei IFM, was wirklich beeindruckend ist, einfach die Verfügbarkeit. Ohne Vertrauen ist es nicht möglich, vernünftig zusammenzuarbeiten. Das geht nicht. Der Support von IFM ist sehr gut. Então, aqui é um vídeo bem curto, apenas para ilustrar um pouco, né, desse desafio de digitalizar uma mineração de 1.300 anos, né, de operação. Então, voltando, dentro dessa parte de digitalização, de Smart Mine também, hoje em dia tem se utilizado muito câmeras, né, sensores de visão. Hoje alguns colegas também mostraram bastante coisa aqui nessa área. É uma tendência, né, forte, cada vez mais usar essa tecnologia para ajudar nos processos, né, seja para um monitoramento de nível, né, detecção de pessoas em áreas perigosas, e também a parte de anticolisão de máquinas, né. Aqui tem um exemplo muito bom, que é o dessa perfuratriz, que é também uma evolução da tecnologia, né? Antigamente utilizava, assim, às vezes, algumas câmeras que não eram câmeras industriais para fazer essas tratativas de imagem, e você tinha muito problema com a partícula em suspensão, pó, e hoje em dia já tem sensores como esse que já é para máquinas móveis, né? Ele passa por certificações para aguentar vibração, temperatura. Isso são requisitos que a indústria de máquinas móveis exige, né? Então você consegue ter uma performance ainda maior. E sensores. Começando a falar um pouquinho de sensores inteligentes, é outro tópico muito interessante. Os sensores de hoje em dia
são mais como antigamente. Hoje ele traz uma inteligência embarcada. Esse é um sensor de posição de válvula. Ele te dá um diagnóstico de válvula, né? Um monitoramento da válvula. Não, antigamente utilizava só on-off, né? Para você saber se estava aberta ou fechada, mas hoje não. O sensor ele faz uma manutenção preditiva da válvula. Ele consegue saber se você está tendo algum encrustamento na tubulação, se a válvula não está fechando 100% pelo tempo que ela gastaria automaticamente para fazer essa abertura e fechamento. Então ele te entrega mais informações. Esse é um exemplo. Outro modelo de sensores inteligentes também seria esse sensor que eu trouxe aqui, que é o sensor de eficiência energética. Hoje em dia, os sensores inteligentes, eles não entregam apenas uma variável. Esse sensor, ele está medindo pressão, vazão e temperatura do ar. Então e totaliza 4 informações no mesmo sensor, né? Então você tem mais informações sendo trafegadas de forma digital. E você consegue ter também o diagnóstico, né? Se o sensor teve uma ruptura de cabo, se teve algum problema. Eu não sei se está legal aí o áudio comigo falando, desculpa aí se ficou ruim. E uma forma, pessoal, da gente tirar a inteligência desse sensor é usando infraestrutura digital, né? A IFM ela vem trabalhando há alguns anos com a comunicação em Y, né? Isso permite você integrar. Deixa eu só voltar aqui que um não abriu. Opa. A comunicação em Y permite nós... ok. Ali está aparecendo legal. Permite a gente nós pegarmos os dados dos sensores que está ali na base, todo aquele volume de dados sendo gerado e subir isso de uma forma inteligente, que a gente pode manter toda a infraestrutura que a empresa já tem de controle, de CLPs, continua mantendo por CLP e nenhum outro caminho totalmente isolado com um endereço de IP diferente, essa mesma informação pode ir para um ambiente de TI, né, para você fazer análise de dados, desses dados, né, usar a ciência de dados, usar isso para tomar uma decisão inteligente. E aí nós temos alguns casos, por exemplo, na base onde tem os sensores, tem algumas iniciativas, algumas coisas sendo feitas tecnologicamente hoje, que ajudam, né? Por exemplo, a parametrização de sensor, dessa tecnologia de sensoramento inteligente, você pode fazer via Bluetooth hoje em dia, né? Então, pelo celular, você pode configurar um sensor de nível que está na altura, você não precisa subir na máquina, no tanque, né? Isso habilita isso, o Bluetooth, né? Na parte de monitoramento, várias iniciativas, a IFM trabalha em consórcios de desenvolvimento de tecnologia, né, usando Narrowband, IoT, MyIoT, são tecnologias também que vai habilitar, num curto e médio prazo, muitas coisas virem para a indústria e dar a disponibilidade dessa informação de uma maneira sem fio, né, uma maneira bem de fácil integração. E o 5G também, na parte de automação, com a chegada do 5G, isso estando estabelecido, a IFM também está em alguns consórcios de desenvolvimento de fabricantes, né, para desenvolver essas tecnologias, para habilitar isso em breve também para o mercado nacional e para outros países. E como que isso tudo integra, gente? Eu comentei no slide anterior a questão da comunicação em Y. Então nós temos ali embaixo a base seja de todos os tipos de sensores, isso conectados a uma remota de campo, né? E essa remota de campo, observe que na linha verde ela leva para o PLC, usando os protocolos convencionais, né, já utilizados na indústria. Por que surgiu isso? Porque há muitos anos atrás, as empresas se reuniram para criar um padrão. Hoje isso é padronizado, é uma comunicação IEC, né? No passado você tinha muitos instrumentos, protocolos de rede embarcados em instrumentos, e isso cria uma certa dificuldade de peças de reposição e uma dificuldade de padronização. Então as empresas se reuniram para criar um protocolo que todo mundo começasse a mesma linguagem, né? Então hoje esse protocolo utilizado por várias empresas é o IO-Link, né? A gente tem isso na base dos sensores. Não é uma exclusividade IFM, né? São um consórcio com mais de 300 empresas que falam a mesma língua. Então nós temos essa informação chegando na remota e indo para o PLC,
através dos protocolos reconhecidos e indo para o ambiente de TI também, naquele cabo azul. Então a gente consegue mandar essa informação direto para o SAP, direto para um ERP, direto para um software de simulação e coletar dados que estão sendo gerados na mineração. Como fabricante de máquinas, nós também temos vários desafios da questão da integração. Né? Hoje em dia é muito difícil, numa fábrica, essa é a nossa fábrica no sul da Alemanha, de integrar vários setores com várias tecnologias. Ali tem rede de... Tem Profibus, tem Ethernet IP, tem Profinet, tudo em várias máquinas espalhadas, sensores cabeados, sensores sem fio. E isso precisa ser como um Lego. Né? Na indústria é a mesma coisa, precisa ter uma conversão, né, para que a gente consiga trazer todas as informações para um único caminho. E a IFM ela tem uma solução que é o Moneo. Vou compartilhar com vocês agora um pouquinho. Traz algumas telas, né, algumas dashboards que podem ser criados com o Moneo. É uma plataforma IoT para integrar todas essas soluções de forma modular. Como eu comentei no início, né, a IFM ela é uma empresa de transferência de tecnologia. Então, quando nós buscamos desenvolver esse software, é um software muito personalizado, não tão personalizado, mas simples de instalar e que o cliente consiga, seja um fabricante de máquinas, seja um cliente consiga extrair os dados que ele precisa usando essa ferramenta. A grande vantagem é a integração. A gente pega ali sensores wireless, né, de vibração, por exemplo, vibração e temperatura, com gateway, monitorando ali bombas. Nós podemos pegar os sensores de vibração cabeados, que monitoram máquinas críticas de baixa rotação, que é difícil medir, você precisa ter equipamento específico para medir isso. Nós podemos pegar também solução de eficiência energética, podemos medir lá a corrente do motor, fazer o cálculo, transformar aquilo ali no consumo do motor, medir também a vibração do motor. E gases, né? Saber o quanto que a minha planta está consumindo em gases, ter lá os sistemas para monitorar, ar comprimido, todos os gases, os fluidos que utilizam, tudo isso integrando numa mesma plataforma. Isso que é bacana. Aqui está um dashboard, observe que é bem simples, né? Você pode tirar uma foto do seu processo e colocar na tela ali. É muito simples de criar as telas e ele permite você ter a rápida visualização dos dados que estão sendo gerados nessa plataforma. Aqui, pessoal, é só uma ideia, né, de como tratar os dados. Né? Uma vez que a gente coletou o dado, como que a gente pode usar esses dados. Aqui uma tela, um dashboard, também de eficiência energética. Nós podemos controlar, por exemplo, o quanto que cada turno gasta de ar comprimido, se for uma empresa de fabricação, né, de peças, o consumo por turno, o consumo por mês, o consumo por... o dia da semana e ter uma totalização. A gente pode criar um cálculo matemático muito simples, que é praticamente plug and play ali, para você acompanhar mensalmente o quanto que a sua máquina está gastando, ou quanto que ela está produzindo. E uma parte interessante de como tratar os dados, compartilho esse software também. Hoje é possível, né, a gente utilizar esses dados para fazer ciência, usar a ciência de dados ao nosso favor, né? Aqui é um exemplo. Você pode ser um agente secreto da sua empresa, né? Eu trouxe nós trouxemos aqui duas ferramentas de Data Science, só para fazer uma breve demonstração. Uma é o Smart Limit Watch, é um monitor inteligente. Ele está demonstrando um pouquinho. Mas basicamente o observador, né, inteligente, o Smart Limit Watch, ele faz o seguinte. Nós temos uma máquina, um processo funcionando. Imagine que pode ser uma peneira, pode ser um britador, isso está em operação. E nós temos algumas variáveis, né?
No meio, na região central, que está com um círculo escuro, ali nós definimos que aquela vai ser a variável principal. Então esse Smart Limit Watch é uma ferramenta de data science que você, uma vez que você tem os dados, você direciona para ele uma variável principal. Pode ser vibração, pode ser vazão, temperatura, você escolhe uma variável do seu processo. E no processo existem outras variáveis. Você indica variáveis que são correlacionadas, até 5 variáveis correlacionadas. Através de um machine learning, nós coletamos, fazemos o aprendizado do funcionamento dessa máquina por 20 dias, por 30 dias, por um período, né, que se possa fazer um cálculo legal, e indicamos qual foi o período de funcionamento legal, bom da máquina, porque às vezes nesse período de 20 dias a gente pode descartar o tempo que ela ficou parada, né, ou alguns outros comportamentos que podem ter acontecido durante esse período, que não são coisas comuns de acontecer no funcionamento daquela máquina. Então, o aprendizado fica em cima do período bom. Né? Então, nós temos uma variável principal e outras variáveis de apoio correlacionadas. Então, poderia ser vibração, corrente do motor, temperatura do motor, por exemplo. E aí o limite, ele deixa de ser estático, né? Geralmente, quando nós temos limites estáticos, nós temos aquela condição da esquerda lá, né? Ou essa aqui, ó. Nós temos, imagina um sensor de vibração, você estabelece para ele, olha, o seu limite é 4 milímetros por segundo ou 7 milímetros por segundo. Isso é um limite estático. Isso é normatizado, né? Então ele está dentro daquela faixa. Só que isso às vezes não é o ideal. A ciência de dados ajuda a gente a fazer uma análise mais inteligente. Uma vez que o sistema fez o aprendizado, ele vai acompanhar um limite dinâmico, como se fosse aquele. E uma vez que tiver um desvio, como esse desvio aqui, você identifica. Então você não precisa esperar a temperatura chegar a 60 graus para saber que algo está errado, né? Uma vez que o sistema aprendeu que com aquela pressão, com aquela temperatura, com aquela corrente, nunca chegou a esse valor, alguma coisa está destoando e ele pode gerar um alarme. Aqui é um exemplo, é muito simples o software, você vai seguindo as 5 etapas, né, de a variável alvo, auxiliar, o cálculo, qual cálculo que você vai querer fazer, o resultado e a aplicação. Então ali ele usa regressão linear, árvore de decisão e redes neurais para poder fazer o cálculo e definir. E você pode definir qual que teve a melhor resolução, tá vendo? Ó, melhor respostas, acuracidade, que é 90%, 70% e 14%. Então você pode escolher uma dessas e seguir para fazer. Então o sistema aprende isso aqui, ó. Qual que foi o comportamento? Uma vez que você tenha, igual na faixa vermelha aqui, saindo fora do comportamento que ele aprendeu, o sistema irá te alertar, gerar alarmes. E uma outra forma de ciência de dados é fazer monitoramento de padrões, né? Então a gente esquece aquelas múltiplas variáveis e vamos trabalhar com padrão. Pega um padrão, o sistema aprende aquele padrão, e se a gente tiver na tendência algo saindo daquele padrão de forma abrupta ou suave, a gente consegue pegar também pelo padrão de funcionamento. Que mesma coisa, a gente escolhe lá, tá vendo? A tendência, variabilidade, o variável-alvo, predições, cálculo, e aí a gente tem uma tela já de qual seria o padrão que ele aprendeu. Uma vez que sair fora desse padrão, a gente consegue. Também funciona muito bem essa ferramenta. E a última tratativa de dados que eu queria compartilhar é a integração com sistemas, né? Com sistemas ERPs. Esse aqui é um exemplo da tela do Moneo, uma vez que a gente atingiu um limite de alarme, que a gente fizer a configuração, a gente pode vir, né, usando hoje em dia os dados que foram gerados, fazendo essa integração, que é muito importante hoje também, ter a participação, né, das equipes de tecnologia da informação para poder integrar isso de forma segura. Uma vez isso, a gente consegue abrir uma nota. A IFM ela tem um add-on no SAP, que chama Shop Flow Integration, que permite, uma vez que usa o Moneo como esse software que faz essa intermediação, né? O Shop Flow Integration ele consegue abrir uma nota no SAP e carregar essa nota no SAP, tudo que o sensor mediu, as informações que o sensor mediu, e entregar isso já tratado no SAP. Certo? Era isso, pessoal. Queria compartilhar hoje com vocês.
Muito obrigado.